Então, vamos lá. Vocês lembram que na semana passada, quem ouviu o estudo, né, Paulo estava defendendo o seu apostolado, porque tinha chegado em Corinto algumas pessoas com algumas cartas de recomendação e que se diziam apóstolo e negavam tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado. Então, estava semeando ali discórdia, confusão. Então, Paulo, por isso, teve que escrever essa carta e ele vai também justificando e tratando também de alguns problemas. Então, diz assim, quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em pedras, em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Vou ficar aqui no versículo 11. Primeira coisa que eu coloquei aqui para a gente estar pensando é a respeito de cartas de recomendação. O que isso significa? Paulo estava assim falando que alguns dos judeus tinham pegado cartas de recomendação do Sinédrio para desdizer, né, tudo aquilo que Paulo tinha ensinado. A gente, quando pensa em carta de recomendação, e aqui essas pessoas que pegaram carta de recomendações também diziam ser apóstolos, né? E começaram, então, no estudo passado, eu falei sobre que eles questionavam a autoridade e o apostolado de Paulo. Por isso, ele escreve 2 cartas, e eu disse que essas 2 cartas, na verdade, são 3, mas porque foram perdidas e foi anexada na segunda carta, a primeira. E ali, Paulo, então, ele defende o seu apostolado e ele também fala sobre a autoridade que ele tem na palavra de Deus. Mas falando agora sobre carta. Quando a gente pensa em cartas de recomendação, a gente geralmente apresenta uma pessoa, né, através de uma carta. Quando você trabalhou, hoje não existe mais tanto, né, essa questão da carta. A gente faz os e-mails, a gente faz
os ofícios, a gente já não tem aquela forma como a gente agia no passado. Mas eu lembro, por exemplo, que quando eu pastoreava em Colatina, em Espírito Santo, eu mandei 2 pessoas, 2 rapazes, né? Três, não, agora 4. Agora, ixi, é que a gente vai lembrando, né, dos outros. 4 pessoas eu recomendei ao estudo teológico. Uns eram solteiros, outros já eram casados, né? E todo ano, o concílio da igreja, a gente precisava reunir os membros da igreja, o concílio, como na igreja luterana é a assembleia, e, né, enquanto na igreja luterana é uma vez por ano, na igreja metodista o concílio realizava 2 ou 3 vezes ao ano, mas ele poderia ser convocado conforme a necessidade, né? Se tivesse uma necessidade urgente, poderia ser convocado. E então, nesse concílio, a gente submetia o nome daquela pessoa para ser recomendado, né? E as pessoas, então, votavam se recomendavam ou não. E todo ano tinha que, novamente, fazer essa recomendação. Agora, quando a gente... Então, geralmente, as cartas, elas servem para ser uma referência de quem nós estamos apresentando. Se é uma pessoa idônea, se é uma pessoa honesta, justa, né? Então, alguém... E se é nós que estamos recomendando, temos também uma boa índole, né? Para poder recomendar. Agora, vocês lembram que o próprio Paulo também pegou cartas de recomendação? Vocês lembram? Antes da conversão dele, né? Quando ele vai para Damasco, lá em Atos capítulo 9, quando o Paulo vai para Damasco, ele pega carta de recomendação também do Sinédrio, para quê? Para prender, né, os cristãos, todas as pessoas que dissessem que ser cristãs, então eram levadas, né, presas por Paulo e os soldados para Jerusalém. Então, também Paulo passou por isso, né, da carta de recomendação. Mas o que Paulo está também mostrando é que naquela época, gente, diferente de hoje, né, hoje a gente tem tantos meios tecnológicos para a gente entrar em contato com pessoas de diversas partes do mundo, através do e-mail, através do WhatsApp, através do telefone, né, que não é tão mais complicado como antigamente, mas antigamente as coisas demoravam e eram tudo cartas que levavam tempo também para chegar. E algumas pessoas também, quando Paulo recomendava aos cristãos, por exemplo, olha, recebe fulana de tal, né? Aí, porque é uma pessoa que eu conheço, de boa índole, tal, tal. Por que isso era importante? Porque, gente, alguns judeus também se faziam de cristãos, né, com cartas e tudo mais, para muitas vezes negociar com esses cristãos e também tirar vantagens, né? Infelizmente, antigamente já tinha isso, como hoje também muitas pessoas aproveitam de da simplicidade. E naquela época os cristãos eram muito simples e haviam pessoas inescrupulosas que aproveitavam dessa simplicidade ao negociarem com os cristãos. Então, era importante da carta, de uma carta de recomendação. Agora, o Paulo começa esse texto perguntando: será que eu preciso de uma carta de recomendação para ir até vocês? Né? Que era até uma ironia, né? Uma pergunta irônica, porque Paulo ele havia evangelizado, né? Iniciado aquela comunidade cristã, e ela surgiu graças ao seu trabalho evangelístico.
E o tempo que ele passou naquela cidade, como eu disse na semana passada, ele passou 1 ano e 8 meses. Muito mais tempo do que em qualquer outro lugar. E os cristãos de lá, então, conheciam muito bem Paulo. Tanto conheciam na forma da conduta dele de viver, né? Como da teologia, do trabalho, da honestidade, da lisura do seu trabalho. Então, ele disse assim que eles, né, os próprios coríntios, eles eram a carta, né? A carta escrita, não por caneta, né, com tinta, mas uma carta escrita no coração. Olha só que coisa forte, né? Esse texto é um texto muito forte, porque ele fala de algo assim, de um lado, a fraqueza de Paulo, e do outro lado, a suficiência do Espírito Santo. Paulo se coloca como uma pessoa que tinha inúmeras fraquezas, mas ele diz, olha, tudo o que eu ensinei e o que eu vivenciei com vocês, não foi por mérito meu, mas foi pura ação do Espírito Santo. E através do Espírito Santo que eu fiz todas as coisas, que eu anunciei Jesus Cristo, morto e ressuscitado, aquele que veio trazer a esperança e a salvação para todos vocês. E Paulo, então, completa que a sua suficiência vem de Deus. E tudo que ele pregava, ele devia a essa intimidade que ele tinha com Deus. Essa intimidade que ele tinha com Deus. Então, as palavras dele adquiriam poder transformador, porque não era dele mesmo, mas era guiada e inspirada pelo Espírito Santo. Por isso ele fala, né, que ele fala assim de duas alianças. Ele fala primeiro da aliança de Deus feita com o povo através de Moisés. Ele fala que quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, o rosto dele brilhava, e brilhava tanto que o povo não podia olhar para o rosto, para os olhos de Moisés, por conta do brilho que havia no seu rosto. E olha que esse brilho já ia se desvanecendo, ou seja, sumindo. Mas mesmo assim, Moisés teve que colocar um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para o seu rosto por conta do brilho que estava no rosto de Moisés, por causa de quê? Por causa da glória de Deus. A glória de Deus visualizada ali naquelas pedras, né, dos 10 mandamentos, que era a lei de Deus. Então, era algo muito grande. Né? A lei veio para guiar aquele povo que estava perdido ali no deserto. E a lei veio para dar direção e orientação. Mas Paulo fala o seguinte, que ele foi habilitado por Deus como ministro da nova aliança. Gente, quando ele fala no texto habilitado, ele fora habilitado por Deus. Habilitar significa você ser preparado, né? Você está sendo preparado e ele ficou muito tempo sendo preparado pelo próprio Deus antes de começar a exercer o seu ministério. E ele então diz que ele estava sendo habilitado por Deus para exercer o ministério da nova aliança. E ele fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Mostrando que a lei, ela precisava ser cumprida. E de que qualquer código de uma lei, ela pode mudar também a lei e mudar o resultado. Mas só Deus pode mudar a natureza do ser humano. Só Deus pode mudar a natureza do ser humano.
E aí, quando vem Jesus Cristo, a lei fica em segundo plano, porque Jesus vem cumprir a lei. Jesus vem cumprir a lei. É como se algo que era bom, presta atenção, algo que era bom, chega o melhor. O bom já não é suficiente, porque o melhor chegou. E Jesus foi o melhor, a nossa melhor opção, porque nós todos estaríamos perdidos se estivéssemos debaixo da lei. Mas quando Deus envia Jesus Cristo, fazendo assim através de Jesus, celebrando com o povo, né, e conosco, porque nós que recebemos Jesus, nós que conhecemos o Evangelho, somos chamados por essa nova aliança, feita através de Jesus, que veio para cumprir e trazer agora para nós o melhor, a sua glória. E a glória de Deus, então, de forma muito maior e abundante, através de Jesus. Então, quando ele fala que tal era a glória no rosto de Moisés, ele mostra também que a glória maior agora está em Jesus, o Filho de Deus. E é muito interessante a gente pensar e fazer essa comparação. Eu lembro aqui agora, né, quando eu estava fazendo mestrado, um dia o professor da pós-graduação, ele contou-se uma coisa que é verdade, né, que muitos sabem. Ele disse que, na época, né, que o relógio suíço, né, estava no auge, porque os suíços dominavam a tecnologia do relógio, né, eu acho que é analógico, eu sou muito ruim para lembrar dessas coisas, e eles não quiseram, como é que fala? Modificar ou ir adiante, porque eles estavam satisfeitos com o resultado, porque era o melhor relógio do mundo. Ele andava pontualmente, então achava que não precisava fazer nada para mudar. Aí veio, agora eu não sei se é os chineses ou os japoneses, agora japoneses, eu posso estar me lembrando, são os japoneses, e criaram o relógio digital. E aí a gente foi uma febre para todo mundo. E aí, o que aconteceu com os relógios suíços, né? O que aconteceu com aquela grande empresa, aquela grande maquinária que durante gerações só fabricavam o mesmo relógio e não queriam ir para frente porque eles achavam que não precisavam mudar, porque estavam satisfeitos com aquilo que eles tinham. E aí, quando veio o relógio digital, né, que os japoneses inventaram, isso foi uma febre para todo mundo, né? E hoje a gente vê que isso está na roda, em todos os lugares nós observamos isso. Então, o que aconteceu? O suíço ficou para trás, foi ultrapassado. Então, não é dizer assim, a lei foi ultrapassada, mas é que em Jesus, ele transforma, ele cumpre todo o peso da lei, né? E aí a nossa salvação, ela é garantida por Jesus através da graça de Deus. Então, isso é muito importante. Quando nós fazemos algo que a gente sabe que não é de nossa capacidade, mas sim, né, daquilo que Deus nos capacita e nos dá força para executar, toda a honra, toda a glória, ela precisa ser dada somente a Deus. Tinha uma escritora, e acho que gerou um filme, que falava sobre a cabana do tio Tom, eu acho que ele foi nos Estados Unidos, e então, esse foi muito importante, vendeu muito, e a autora fez muito sucesso, e aí um dia foram dizer para ela, né, como ela tinha feito algo tão, tão esplêndido, e ela disse assim, eu não escrevi sozinha,
Eu escrevi visão após visão, aquilo que Deus tinha me mostrado. E a história se escreveu sozinho. E ela diz, completa assim, só a ele seja o louvor. Ela não quis pegar a glória, o louvor para ela, mas ela rendeu toda a honra, todo o louvor somente a Deus. Tem um músico que Klaus e eu conhecemos, né? Que é engraçado, nós vimos ele florir, crescer, começar bem pequenininho, né? Lá em Uberlândia, o Abner. Ele estudou no conservatório onde as nossas filhas estudaram, Cora Pavarotti. E lá ele fez piano, fez regência, e ele então regeu o nosso coral na igreja. Olha, tudo que ele fazia, ele sempre escrevia no final, só a Deus glória. Sabe aonde ele está agora? Ele está agora, eu acho que no Canadá, fazendo um pós-doutorado em música. Ele foi para Porto Alegre, de lá regeu vários corais, além do mestrado, ele fez doutorado, agora está no pós-doutorado, mas um cara extremamente humilde, extremamente prudente, extremamente, como é que fala, dedicado, mas sempre ele, quando a gente elogiava ele, ele dizia, só a Deus glória, só a Deus glória. É Deus que tinha dado a ele o talento e o dom, e ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, a minha suficiência vem de Deus. A minha suficiência vem de Deus. E ele, então, não olhava assim, olha o que eu tenho feito. Não, glorificado seja Deus, né? Cada tarefa, glorificado seja Deus, porque era Deus que capacitava ele para cada tarefa. E foi em fraqueza e muitas vezes se sentindo inadequado. Ele se colocava nas mãos de Deus. E aí ele sempre sabia que ele não estava sozinho, mas ele sempre tinha a mão de Deus que o conduzia. Então, eu queria, assim, ir já trazendo para a gente refletir no final, né, de que o Espírito Santo é que ele pode mudar a nossa natureza humana. Só o Espírito Santo pode mudar a nossa natureza humana. Um código escrito pode mudar uma lei, mas só o Espírito pode mudar a natureza humana. Tem uma historinha, eu estava lendo enquanto eu preparava essa semana eu fiquei sozinha, aliás, vocês é o primeiro trabalho que eu estou fazendo aqui, porque eu peguei uma virose e esses dias todos eu não fiquei bem. Hoje mesmo eu estou ainda com bastante dores para respirar, mas não quis desmarcar, porque eu falo assim, não, já preparei, Deus vai me dar graça também para fazer. Mas eu estava lendo, né, uma historinha de uma meditação de um bispo e os seus discípulos. Aí conta a história que o bispo estava caminhando com seus discípulos e tinha num rio uma inundação, e de repente ele viu um escorpião sendo levado. E ele, então, mais do que depressa, pegou o escorpião e salvou o escorpião. E o escorpião, mais do que depressa, picou o bispo. E picar o bispo, ele caiu de novo na água. E aí o bispo novamente pegou uma madeira, alguma folha para tirar o escorpião. E um dos discípulos, olhando aquilo, olhou para o bispo e disse, escuta, mas por que o senhor tentou salvar aquele animal tão ruim que o senhor não sabia que ele ia picar o senhor? E ele disse assim, ele, o escorpião, agiu conforme a sua natureza e eu agi conforme a minha. Olha só, eu achei isso fantástico, né? O escorpião agiu conforme a sua natureza e eu agi conforme a minha. Às vezes,
na nossa vida diária, nós também precisamos ser esta carta aberta, esta carta que as outras pessoas possam ler. Hoje, tem uma pessoa até que escreve falando, né, que depois de ouvir tantas pessoas fora da igreja, né, e pergunta por que elas estão fora, e uma das respostas era dizendo: se as pessoas que se dizem cristãs professassem a sua fé, ficassem tão satisfeitas, né, e demonstrassem tanto o seu testemunho cristão, talvez muitas pessoas não saíssem da igreja. Quando a gente sai na rua, no mundo, nós temos uma responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Ser a carta aberta, que as pessoas possam ler e possam dizer: aquela pessoa é uma pessoa cristã. Mesmo que ela não fale nada, mas as atitudes, a forma dela agir e se portar diante das outras pessoas demonstram a sua fé, o Cristo que ela segue. Então, às vezes, quando Paulo está dizendo: olha, eu não preciso de carta de recomendação, ele faz essa pergunta, mas ao mesmo tempo ele devolve para os coríntios: eu não preciso de carta de recomendação para ir até vocês, porque vocês são a minha carta. Vocês são o meu resultado, o resultado do meu trabalho. E aí eu vejo que responsabilidade temos nós também de ser esta carta aberta, que testemunha a glória de Jesus, né? A glória de Deus em nós, que vive também nesta nova aliança, que vive uma vida que agrada a Deus e que traz pessoas também para o convívio da igreja. Infelizmente, a gente tem várias histórias de pessoas cristãs que dão golpe em outros e fazem tantas coisas erradas e ruins. A gente nem pode olhar tanto as políticas, né, que a gente vê as manchetes que estão por aí, mas a gente precisa olhar para nós, cada um de nós, ser essa luz, ser essa carta viva, não escrita em tinta, né, em papel, mas aquela carta que Cristo, né, está impresso dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida, na nossa maneira de agir e de viver. Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida, gente? Se não, eu vou encerrar, então. Qual você está aí? Você ora para nós? Ora. Querido Pai, nós te agradecemos por novamente termos sido presenteadas e presenteados por Ti na oportunidade de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que tirou esse tempo para estar junto neste grupo, cada um no seu canto, cada um na sua casa. Mas também te agradecemos pela pastora Noemi, que preparou e trouxe esse estudo para nós. Mas, acima de tudo isso, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do apóstolo Paulo. Ele que, mesmo sendo tão perseguido e tantas vezes estando preso, sempre de novo tirou tempo para escrever tantas cartas, das quais agora estamos estudando uma. Permita, Senhor, que tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para a comunidade lá na cidade de Corinto também possa ser escrito em nosso coração, para podermos assim vivermos segundo a tua vontade. Agora te pedimos, abençoa a noite que temos pela frente
E o dia de amanhã, caso for da tua vontade, possamos vivenciá-lo com alegria e fazendo tudo aquilo que caberá a nós fazer. É em nome de Jesus que nós somos agradecidos, ao mesmo tempo que tudo isso pedimos ao Senhor. Amém. Amém. Bom, se não tem perguntas, nós encerramos e desejamos um abençoado final de semana para cada um de vocês. Um grande beijo no coração de vocês. E até na próxima, se Deus quiser. Noemi, minha mãe Sim. pediu para avisar que ela não está hoje porque é aniversário de meu pai. E aí a irmã dele foi para lá e tudo. Aí estão comemorando. Tá bom, tudo bem. Ixi, tem que ir então lá para o Alfredo. Uhum. Tá joia. Obrigada, Emily. Nada, boa noite. Boa noite. Boa noite, então, para todos. O quê? Não vi, não. Não.